Bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a Palavra da Vida, Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. Nós chegamos à mensagem número 24, cujo título é A Palavra Profética, uma candeia que brilha nas trevas. A leitura da Bíblia é 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 12 até 21. Queridos irmãos, nós ainda achamos que devemos rever a questão da fé igualmente preciosa. A fé que cada um recebeu quando creu no Senhor, ela é um quinhão de terra que Deus deu para nós cultivarmos, trabalharmos, para produzir seus devidos frutos. Essa mesma palavra, eles obtiveram fé. Essa palavra obtiver é a mesma palavra usada para distribuição de terra quando o povo de Israel entrou na boa terra de Canaã. Cada um deles recebeu um quinhão de terra, e esse quinhão de terra que cada um recebeu é de igual valor com relação ao que todos os outros receberam. Portanto, cabe a cada um trabalhar na terra que recebeu, que produzirá mais ou menos produtos ou frutos. Portanto, é muito importante nós entendermos esse processo hoje no Novo Testamento. Essa fé que nós recebemos quando nós cremos no Senhor Jesus é a nossa terra que ganhamos para trabalharmos em cima. Então, eu ainda quero usar uma ilustração. Essa fé, eu falei da outra vez, nós temos a fé objetiva. A fé objetiva é Cristo. A fé objetiva é o Filho de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz que já estamos crucificados com Cristo, né? Podemos até ler novamente. Estou crucificado com Cristo. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. O certo seria assim, eu vivo pela fé, vírgula, a fé do Filho de Deus, tá? Na nossa tradução, na nossa versão está, vivo pela fé no Filho de Deus, tá certo? 2:20, né? Não tinha achado ainda. Esse viver que agora tenho, vivo na fé, vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pelo original seria, vivo pela fé, vírgula, a do Filho de Deus. Quer dizer, a fé do Filho de Deus. Já falei, essa preposição, ela liga dois apóstolos, isto é, os dois têm o mesmo significado. A fé é o Filho de Deus é a nossa fé objetiva. Quando nós cremos em alguma coisa ou em alguém. Essa alguma coisa ou alguém é a fé objetiva. E essa fé objetiva, independentemente de cada um aceitar ou crer ou não, ela existe. Por isso ela é objetiva, independente de você receber, aceitar ou não. Por isso essa é a fé objetiva, o Filho de Deus, que é Cristo.
No entanto, no momento em que nós cremos no Senhor Jesus, essa fé objetiva foi projetada para dentro do nosso coração. Essa fé objetiva foi projetada para dentro de nós, que se tornou a nossa fé subjetiva, tá? Nossa fé subjetiva. É a mesma coisa que uma câmera fotográfica, já usei essa ilustração, que quando você tem uma imagem objetiva e quando nós abrimos o nosso coração, abrimos o obturador e Deus, através da luz que vem da palavra do Evangelho, que a nós foi pregado, essa palavra traz a luz e projeta a imagem para dentro do nosso coração. E assim nós ganhamos uma fé subjetiva. Assim, irmãos, cada um de nós que creu no Senhor Jesus, nós temos a nossa fé subjetiva. Está claro isso? E a partir dessa fé subjetiva é que nós devemos trabalhar para que essa fé subjetiva receba, pouco a pouco, todos os elementos de Deus para dentro de nós e sejam sedimentados na nossa fé subjetiva. Portanto, irmãos, não é possível projetar e eu assimilar a minha fé subjetiva uma mera doutrina. A doutrina não é subjetiva, a experiência é subjetiva. A verdade que for assimilada por mim é subjetiva, mas a verdade bíblica, como um conhecimento bíblico, não é assimilado pela minha fé. Pode ser assimilado pelo meu intelecto, mas não pela minha fé. Os irmãos entenderam? Então, tudo que é assimilado pela minha fé subjetiva tem que ser algo subjetivo, isto é, algo de experiência, algo realmente projetado e assimilado e sedimentado como a realidade de Deus, como a verdade dentro de mim. Assim, isso diferencia de você ter muito conhecimento bíblico na cabeça ou você tem muita verdade assimilada na sua fé subjetiva. É diferente, tá? Então, como é que nós recebemos essa primeira fé subjetiva? É através da palavra. E a palavra, irmãos, vem de Deus e Deus é luz. A palavra traz luz e projeta a imagem, que é Cristo, para dentro de nós, certo? Então, eu usei uma ilustração mostrando que a palavra é um veículo que traz a fé objetiva para dentro de mim, Essa fé que é Cristo, através da palavra. Eu fiz uma ilustração bem rudimentar, como um caminhãozinho, a palavra trazendo os elementos da fé para dentro da minha fé subjetiva. Tá? Então é importante, irmãos, não é apenas assimilar como conhecimento. Você assimilar como conhecimento fica na mente, fica no intelecto, mas se você receber no coração, essa fé se torna sua. Esse elemento que vem pela palavra, por meio de você fazer a imersão, você fazer a imersão profunda, imersão refinada, através de você falar uns com os outros, com os irmãos, pouco a pouco você vai tendo experiência. E essa fé, que vem da fé objetiva, pouco a pouco vai sendo sedimentada para dentro da sua fé subjetiva. Tá? Então, esse é o objetivo de Deus. E o que Deus quer fazer? Deus quer que isso que entrou, como ele entra em você? Primeiro, entra esses 3 ciclos concêntricos, é o ser humano. Todo homem, ele é feito de 3 partes. Ele tem a parte exterior, que é o nosso corpo físico. Tem uma parte interior invisível, é a nossa
alma. A nossa alma, ela tá conectada com o nosso corpo físico através do cérebro. O nosso cérebro conecta-nos com a alma através da parte líder da alma, que é a mente. A mente está conectada com o nosso cérebro. O dia que nós morremos, certo? Essa conexão se apaga. Só que o corpo morre, mas a alma não morre. A alma leva tudo aquilo que estava no cérebro, na mente, ela sai. Tá? Então, nós temos uma conexão entre o cérebro com a mente, a alma, né, com a parte do corpo físico, que é o nosso cérebro. E dentro ainda da nossa alma, nós temos o espírito humano. O espírito humano é onde Deus fez a criação do homem. Deus soprou nas narinas do homem e o Espírito de Deus, o fôlego da vida, entrou naquele boneco e formou o espírito do homem. Então, quando nós recebemos da fé um elemento, né, de Deus, através da palavra, ela vem como um caminhãozinho e chega primeiramente no nosso corpo. Precisa ser recebida pelo nosso corpo, e a parte do nosso corpo que recebe a palavra é ouvido. Precisamos ouvir, certo? Nós ouvimos, nós decidimos receber a palavra ou não. Você pode estar aqui na conferência, na reunião, você está ouvindo, mas você decide desligar. E você prefere ver o seu celular, fazer joguinho, né? E a palavra vem e não entra. Então você precisa decidir ouvir. E por isso que Romanos capítulo 10 fala o quê? Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação, mas essa palavra é melhor ser traduzida para ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, a palavra de Cristo traz a fé, chega primeiro no seu ouvido, e você tem que ouvir, e você recebe. A segunda parte que você vai receber, irmãos, é o segundo círculo, é a sua alma. E a sua alma, quem recepciona esse caminhão é a mente. A mente recepciona, a mente vai considerar, recebe ou não recebe essa palavra. Se receber, passa pela emoção, a emoção gosta e passa para a vontade, tomar uma decisão de recepcionar esse caminhão da fé. Aí vai para o espírito humano, e quando entra no espírito humano não tem mais barreira. Aí é depositada na nossa fé subjetiva. E o objetivo de tudo isso, irmãos, é Deus transportar todos os elementos de Cristo, da fé objetiva, pouco a pouco para dentro da nossa fé subjetiva, de tal maneira que todos os elementos de Cristo, toda a riqueza da vida e da natureza de Deus, seja transportada através da palavra para dentro da minha fé subjetiva, e essa fé subjetiva vai ampliando, crescendo na minha alma, não só no meu espírito, mas na minha alma, até, né, tomar toda a minha alma. Então, esse é o objetivo de Deus. Então, tem a segunda figura do carrinho, né? Isso. Aí, a fé, através da palavra, que é caminhão, né, entra no seu espírito e é recebido pela sua alma, e o coração é a sua alma e uma parte do espírito que é a consciência. Deus então deseja tomar o seu coração todo. Como? Colocando os elementos de Cristo, né? Tudo que Deus é, tudo que Deus tem, ele é colocado para dentro de você até a sua plenitude. E quando alcançar a plenitude,
É o que a Bíblia chama de filiação. Deus quer fazer de você um filho herdeiro de Deus. Então nós temos a terceira figura. A terceira figura é o objetivo final, é a plena filiação. Você vai ser, a sua alma será totalmente tomada pela vida de Deus, pela natureza de Deus, e esse é o processo da nossa santificação por meio da verdade, por meio da palavra. Então, irmãos, tudo vem pela palavra. Na criação dos céus e da terra, Deus criou pela palavra, não é? Hebreus capítulo 11, versículo 3, como diz? Pela fé, vamos ler, vai. Vamos ler. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, irmãos, tudo é feito pela palavra, tudo é executado pela palavra. Tudo que Deus quer, Ele executa pela palavra. Então, pela palavra de Deus, o universo foi feito, os céus foram criados, a terra foi criada, irmãos, tudo foi criado pela terra. Por isso que logo em Gênesis 1, quando a terra tornou-se sem forma e vazia, o que Deus disse? Deus disse, haja luz, e surgiu a luz. Então, é a palavra de Deus que faz toda a criação. Então, a velha criação toda, irmãos, veio de um só. Estou certo ou não? Tudo passou a existir pela palavra. E a palavra saiu de quem? Saiu de Deus. Então, tudo saiu de um só. Estou certo ou não? Tudo saiu de um só. Portanto, irmãos, tudo que sai de um só está debaixo do comando de um só. Quando todos estão debaixo desse único comando, tudo tem ordem, tudo tem harmonia. Eu estou falando em termos de criação, da velha criação, né? Então, imagina na nova criação. Tudo também precisa ter ordem quando parte de um só. Então, como Deus nos criou a nova criação? Não a velha criação, já expliquei. Só que, infelizmente, a velha criação, Adão e Eva desobedeceram contra a palavra de Deus e pela transgressão da palavra, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou e pelo pecado a morte entrou e a morte passou para todos os homens. O que aconteceu? Vamos pensar em termos de harmonia, vamos pensar em termos de ordem. Quando tudo partia de um só, eu estou falando da velha criação, quando tudo partia de um só, tudo está debaixo de um só comando, de uma só ordem, tudo tem harmonia. Quando o homem desobedeceu contra Deus, se desconectou de Deus, desconectou desse único que fez tudo, irmãos, o homem deixou de estar debaixo de um só comando, aí inicia-se a desordem. Por isso, irmãos, os seres humanos estão debaixo de uma desordem, desde a queda de Adão. Por isso a nossa sociedade está em desordem, né? Tudo está em desordem, ainda que, né, os homens tentem organizar, fazer o melhor possível, mas a desordem começa já dentro do homem, começa na corrupção que está dentro do próprio homem. Então, na velha criação, tudo está desordenada, porque saiu do único comando que é Deus. E Deus, então, através da nova criação, Ele vai restabelecer essa ordem de novo. Então, através de quê? A nova criação, tudo começa pela sua palavra. Eu não sei se você está me entendendo. Como é que Deus vai restabelecer a ordem, a harmonia? Irmãos, tudo é pela palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, nós então recebemos a fé. E essa fé, né, quem é que agora, na nova criação, quem é que me governa?
se eu continuar, irmãos, pela fé, continuar vivendo pelo suprimento que vem de Cristo, que é a fé, irmãos, eu vou tendo ordem e harmonia. A igreja tem ordem, tem harmonia, quando estiver nessa ordem de comando. Tá? Então, que é a nossa fé? Nossa fé, capítulo 11, já que estamos em Hebreus 11, vamos usar Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa palavra, a fé, é a certeza. Essa palavra certeza é hipóstasis. Essa palavra hipóstasis, em grego, é a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 1. Dá uma olhada. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Referindo-se a Cristo. Cristo, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Esse ser aqui se refere ao ser de Deus. Cristo é a expressão exata do seu ser. Essa palavra ser é hipóstase. Portanto, esse significado do ser, alguns traduzem para substância. Então, Cristo, ele é a expressão exata da substância de Deus. E essa mesma palavra substância, hipóstase, foi usada em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, a fé é a substância. Para você entender melhor, então, a fé é a substantificação da substância de Deus. Não sei se vocês entenderam. A fé torna a substância de Deus que está em a fé, que está em Cristo. A fé torna a substância que está em Cristo real para mim, concreta para mim. Então, não é mero conhecimento bíblico, é uma transmissão de realidade. Então, a fé substantifica toda a realidade de Deus aqui dentro da minha fé, projeta para dentro da minha fé e sedimenta na minha fé subjetiva. Os irmãos entenderam? Não sei se quantos irmãos estão me entendendo. Então, esse é o que Deus quer fazer. Deus quer, por isso, irmão, não é você conhecer muito a Bíblia somente. Claro que tem que conhecer a Bíblia, mas o que precisa, irmãos, é você sedimentar aquilo que está em Cristo, certo? Trazer todos os elementos que estão em Cristo da fé e sedimentar na sua fé subjetiva. Por isso, irmãos, é uma questão de uma questão de experiência, e é uma questão, irmão, de conhecimento, pleno conhecimento, que é um conhecimento subjetivo. Não é conhecimento doutrinário. Então, tudo que é projetado e que fica na sua fé subjetiva tem que ser algo experiencial, algo seu. É seu, não é algo que você adquire como conhecimento, não, é algo que é seu, você conhece, tá bom? Então, irmãos, vocês entenderam? Então, a fé é a substantificação, a fé traz a substância de Deus até mim e sedimenta, e faz com que a substância de Deus, que é o próprio Deus, seja real para mim, dentro da minha fé subjetiva. Ficou claro? Amém. Muito bem. Então, é essa fé que nós recebemos. Então, nós podemos voltar para 2 Pedro, porque eu preciso entrar na mensagem de hoje, senão não vou conseguir de novo terminar a mensagem, né? Essa mensagem já foi falada e não consegui terminar, né? Então, irmãos, essa fé igualmente preciosa, ela precisa ser trabalhada. Por isso, irmãos, por isso que apóstolo Pedro fala que nós precisamos reunir toda a nossa diligência
para esse trabalho. Não é ser um bom pregador. Não é ser um que fez a faculdade de teologia. Irmãos, é um conhecimento subjetivo. É uma projeção subjetiva. Trazer todos os elementos de Cristo, né, para dentro de mim e se tornar meus. Esses elementos têm que ser meus, da minha experiência, da minha, né, faz parte do meu ser subjetivo. Tá? Então os irmãos entendem. Por isso que Paulo, né, Pedro fala em 2 Pedro 1, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento. Esse conhecimento aqui não é conhecimento doutrinário. Esse conhecimento é o pleno conhecimento, um conhecimento subjetivo, tá? E o domínio próprio, com domínio próprio, a perseverança. Eu já enfatizei que essa perseverança, irmãos, para quem luta pelo reino, irmãos, é um elemento importantíssimo. Então nós temos que ser perseverantes, resilientes a todos os ataques do inimigo, a todo tipo de sofrimento que isso, né, isso pode acarretar como consequência na luta pelo reino, mas nós não desistimos. Nós estamos aqui firmes pela vontade de Deus, somos fiéis, né, somos resilientes a todos os ataques e no final nós vamos sair vitoriosos, né? E isso vai produzir a piedade, que é parecer-se com Deus, que é ter, né, é alguém que está recebendo toda a realidade de Deus nele. O seu viver parece-se com Deus, tá? A sua piedade e a fraternidade. O amor fraternal é o que, irmão, certifica que nós estamos no caminho certo. Porque se nós estivermos nesse caminho de realmente receber todos os elementos da fé objetiva para dentro da minha fé subjetiva, o resultado, irmão, vai ser o amor fraternal não fingido. E nós vamos passar a amar-nos uns aos outros ardentemente. É o que o apóstolo Pedro afirma. Irmãos, isso não é fabricado, não dá para fabricar. Irmãos, quanto mais nós trabalhamos na terra subjetiva, que nós recebemos na nossa fé subjetiva, trabalhar o quê? Trabalhar com o quê? É na palavra. E essa palavra, irmãos, vai nos trazer unidade, essa palavra vai nos trazer harmonia. Eu não sei como explicar para vocês aqui dentro de mim, né? Vocês perceberam que hoje estou desde o começo insistindo nessa questão de ordem e harmonia, né? Eu vou tentar explicar alguma coisa para vocês. Vocês sabem que Deus, todos os elementos que Deus criou, todos os elementos físicos, todos os elementos biológicos, irmãos, você sabia que esse universo todo tem um ritmo? Você sabia disso ou não? O universo todo pulsa num ritmo só, porque tudo saiu de Deus. Deus é que mantém tudo isso funcionando. Você imaginou como é que funciona o mundo atômico? Você já imaginou como é que funciona o mundo subatômico? Como funciona, né, o mundo quântico? Nesse mundo atômico, subatômico, irmão, eles estão em constante movimento. Os elétrons estão em constante movimento. Não para. E quem que mantém isso girando? Ninguém está alimentando, ninguém tem que colocar combustível. Não, os átomos estão funcionando, os elétrons estão funcionando, tudo está funcionando. E tem um ritmo, você não vê. Aqui, ó, tudo está no mundo atômico, quântico, está tudo funcionando. Tudo pulsa em um só ritmo. A vida biológica toda estão debaixo de um só ritmo. Por isso, irmão, tudo tem ordem. Tudo tem harmonia. Até mesmo o equilíbrio ecológico, irmãos, é porque tudo está debaixo de um só ritmo. E tudo, por exemplo, tudo que aqui está na Terra, irmãos, está no ritmo e depende até dos
dos seres, né, dos astros, dos planetas e da Lua, por exemplo, não é isso? A Terra tem muita influência da Lua e tudo está dentro de um ritmo. Por que nós temos noite e dia? É um ritmo, não é isso? Porque nós temos as fases da Lua, é um ritmo, vocês sabiam disso? E tudo gira em torno desses ritmos que Deus criou. A pesca depende da Lua. Estou certo ou não, Ami? Né? O crescimento das árvores, vocês sabem que depende da fase lunar. Né? Tem momento que a seiva está lá em cima, suprindo toda a sua, e tem momento que a seiva baixa. Não sei se vocês sabem. Então, tudo na criação tem um ritmo, está correndo no ritmo. Só que, quando o homem caiu, saiu do ritmo de Deus, a natureza foi prejudicada. Deus não permitiu quebrar totalmente esse ritmo, porque senão tudo desabaria. Tudo desabaria. Então, Deus ainda mantém o ritmo. Agora, Deus, irmãos, qual é a esperança desse ritmo que recebe um único comando do Criador, que foi prejudicado? Volte à harmonia. Romanos 8. O que diz Romanos 8? Quando que vai voltar a harmonia? Senhor, eu não consigo entrar na mensagem, né? Mas é para vocês, quero que vocês entendam isso, tem que entender isso. Porque o objetivo todo, irmãos, é a plena filiação, já falei. Então, Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então Deus não quer só te salvar. Deus quer te encher com a sua verdade. Encher a sua fé subjetiva com Cristo. Para quê? Para que você cresça, chegue à plena filiação. Quando você chegar à plena filiação, você se torna um filho herdeiro, pronto para encaixar-se dentro da harmonia de Deus. Quando estiver dentro da harmonia de Deus, irmãos, você pode fazer parte né? Eu não sei o que me explicar. Senhor Jesus, como tem dificuldade de explicar essas coisas, né? Então, se você estiver totalmente encabeçado por Deus, por Cristo, se você estiver totalmente alinhado com o ritmo de Deus, você é um que pode reger os outros. Dá para entender isso? Entenda o universo todo, Deus faz funcionar como uma grande orquestra. Ele é quem dirige essa orquestra. E vocês sabem que tem alguns instrumentistas que são... Como é que chama? Como é que chama? Tem um que... Não, maestro quem dirige. Mas ele tem um instrumentista que sempre ajuda ele a afinar os instrumentos, tal, né? Contramestre? Não, é outro nome, é espala, é isso? A espala. É isso mesmo? Tá certo esse nome? Espala, certo? Então, ele amadureceu tanto que ele é totalmente um com o maestro, então ele pode ajudar a reger os demais. Então, se você crescer até ao nível do filho herdeiro, você estará também
tão afinado com o maestro, você vai poder afinar os outros. Tá certo ou não? É isso que Deus está fazendo. Você não está percebendo, mas Deus está fazendo isso. Deus quer fazer retornar a ordem, retornar a harmonia. Ele voltar a ser aquele que orquestra, é aquele que dirige a orquestra. E você vai ser um espala que vai ajudá-lo a afinar e dirigir. Só que ele vai trabalhar pelo lado da igreja, ao nível da nova criação. Não é? Para corrigir a criação, Deus está trabalhando ao nível da nova criação. Por isso que no versículo 18, Romanos 8, porque para mim tenham por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que a criação aguarda? Porque a criação está em desordem. Desequilíbrio ecológico vem da desordem, vem da queda do homem, certo? E pois a criação está sujeita à vaidade. Por isso, irmãos, nós temos mosquitos que transmitem tantas doenças, não é, entre nós? Isso é um desequilíbrio, sabia? Isso é um desequilíbrio. Transmite malária, transmite dengue, transmite chikungunya, né? Transmite, né? Por quê? Está em desequilíbrio. Então, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus chegarem ao nível da glorificação, da glória dos filhos de Deus, da revelação da glória dos filhos de Deus, irmão, nós vamos libertar a criação disso que o próprio homem prejudicou, né? Nós trouxemos esse desequilíbrio, trouxemos essa desordem, até mesmo na criação, e nós vamos restaurar a ordem. Você vai falar, mas tudo isso, que isso tem a ver com a palavra, com a verdade, com a mensagem. Irmão, tem tudo a ver. Por isso, irmão, e tudo vai ser corrigido pela nossa obediência à verdade. Vocês entenderam? Então, Deus vai começar a alinhar você no seu ritmo, na sua harmonia, pela palavra. Ele fala a palavra e você é ensinado a obedecer. Quando você obedece, essa palavra tem eficácia. Essa palavra produz a obra de Deus, opera eficazmente em quem crê. Então aí você vai praticar mais a palavra. E pouco a pouco você vai aprendendo a ser mais obediente à palavra, até que você entra num ciclo totalmente harmonioso com quem comanda, com quem dirige. Tá? Então é nesse sentido que, tá, eu quero falar com vocês. Então, agora vamos voltar, vamos tentar entrar na mensagem. Então, aqui tem todos esses elementos que precisam crescer em nós, tá? E que chega até o amor ágape, no versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que na Bíblia aparece tanto essa palavra pleno conhecimento? Você já indagou, já questionou? Por que na Bíblia fala tanto pleno conhecimento? O que quer dizer isso? Irmãos, esse pleno conhecimento é justamente o conhecimento completo, subjetivo. Não é doutrina. Deus quer sedimentar em você toda a sua verdade e você vai passar a conhecer mais a Cristo, conhecer mais a Deus. E esse conhecimento que você tem, que é subjetivo, irmãos, é um pleno conhecimento que Deus quer te conduzir. Ele quer te levar ao pleno conhecimento dele mesmo. Quando você assimilar todos os elementos dele, você tem um pleno conhecimento dele. Total.
né? Nesse sentido, tá bom? Então, para isso, irmãos, vamos não só... Essas coisas não só tem que existir, quer dizer, não pode parar de evoluir. Irmão, você sabe que qualquer empresa que chegou num certo tempo e para de evoluir, não basta apenas existir, precisa aumentar. Quem para no meio do caminho, apenas contente com com o que existe, irmãos, e não buscar aumentar, para e morre. Irmãos, nós não podemos parar. Não podemos parar. Não vamos parar, né? Não vamos parar. Amém? Por isso, irmão, vamos aumentar. Se eu hoje estou fazendo imersão e está me ajudando muito, irmão, não pode parar. Vamos fazer mais e ajudar outros que não têm esse hábito ainda, né? Vamos ajudar uns aos outros. Versículo 9, porque aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Bom, primeiro deixa eu comentar o versículo anterior. Essas coisas, irmãos, se nós não estivermos buscando essa evolução, pela palavra recebemos mais da verdade que vem de Cristo para ser sedimentada subjetivamente em mim, como minhas experiências, como algo que eu posso dizer que é meu, tá? Irmãos, se eu continuar buscando isso, tá? Só tem uma coisa que pode me prejudicar. Porque a quem essas coisas não estão presentes, se isso não estiver presente, se eu estiver contente com o conhecimento bíblico que eu tenho no intelecto, se eu estiver apenas contente com hoje, lugar que já conquistei na igreja, os irmãos de respeito, sou irmão líder disso, sou irmã líder daquilo, certo? Eu estou contente com cargos, com postos, com posições de privilégio, de honra. Irmãos, eu vou ficar amando essas coisas que estão perto. Não sei se vocês percebem. Então, quem não busca esse ciclo de pela palavra, trazer os elementos da fé para dentro de mim, para se tornar minha, essa coisa da fé tem que ser minha, esse elemento da fé tem que ser meu. Irmãos, se eu não tiver nesse processo, nesse ciclo, então, na verdade, eu estou buscando outras coisas. Então, eu sou cego. Por que eu sou cego? Porque eu não quero ver. Eu estou contente com o que está perto. Eu estou contente com a minha posição, estou contente com a minha ambição, estou contente com as coisas que míopes à minha volta, eu estou contente, não, sou aqui respeitado na minha igreja. Então, irmão, muita gente acaba caindo nisso. E você não quer ver a luz que vem pela palavra. E essa luz, às vezes, ofusca você. Essa luz é tão forte que você não quer ver, você fecha os olhos para ver só o que está perto, porque incomoda. Irmãos, nós não podemos ser assim. Precisamos abrir nosso coração para receber mais luz, que o Senhor fale mais conosco, ilumine o que está dentro do meu coração. Assim como Hebreus, não é isso? Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Irmão, esse é o mesmo significado que a palavra de Deus é uma luz forte. Vocês entendem, não? Então, essa palavra corta, essa palavra incomoda quem está acomodado, incomoda quem está contente já com a sua situação, já conquistou na igreja. Tá? Então, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra, a palavra que é penetrar, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta
para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra ilumina e ofusca quem tem problema no coração, quem tem intenção diferente, quem tem propósito seu, não é isso? Ele quer ganhar fama, ele quer ganhar espaço na igreja, ele quer buscar primazia, ele quer privilégio, irmãos. Tudo isso a palavra ilumina. E quem não quer deixar a palavra iluminar porque está gostando? E vai ficar cego, vai continuar cego, tá bom? Então é nesse sentido, tá? Por isso, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficar amando as posições, amar as primazias, não. Nós somos chamados e fomos escolhidos, irmão, para que a fé seja totalmente trabalhada para dentro da minha fé subjetiva, para eu me tornar um que ganhou a plena filiação. Eu posso ser espala de Deus para governar sobre a terra. Eu posso colocar tudo em ordem, tudo no ritmo de Deus, não no meu, no ritmo de Deus, certo? Por isso, irmãos, fazendo assim, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quem procura confirmar isso, irmãos, não vai tropeçar. E quem não está nesse ciclo da vida, irmãos, vai tropeçar em algum momento. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada do reino eterno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Não passe de ano raspando. Eu já fui professor universitário. E uma coisa difícil que o professor universitário tem é ter que corrigir provas. Depois que corrijo a prova, publico notas. Determinado ano, 2 alunos acharam meu endereço em casa. Vieram me perturbar no meu apartamento. Professor, o senhor me reprovou. Falta só um pouquinho, só meio ponto. Eu falei, eu não reprovei ninguém, você que se reprovou. Não, mas dá meio ponto a mais. Falei, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Certo? Então, irmãos, não passe assim raspando. Ou seja, reprovado faltando meio ponto. Irmão, vamos passar de ano. Bem. Por isso também literalmente para os adolescentes, tá? Vocês têm que ir bem na escola, tá? Já estamos chegando quase no final do ano. Vocês devem já ter uma média boa. Não podem estar devendo notas, tá? Tem que, se não tem a nota boa, não tem a média boa, estude, tá? Além de fazer imersão na palavra, estude, tá bom? Estude. Então, todos nós, irmãos, devemos entrar com, amplamente suprida a nossa entrada. Você quer fazer, se alguns de nós dormir no Senhor antes da sua vinda, certo? Irmão, nós vamos fazer parte do filho varão, do mesmo jeito, que vai ser arrebatado ao céu. Mas se nós estivermos vivos quando Cristo vier, nós vamos fazer parte dos 144 mil. E eu espero que, eu quero fazer parte dos 144 mil. Então, para isso, irmãos, não fique hoje marcando toca, né? Não fica, ainda tem tempo, a volta do Senhor, ele ainda retarda a sua vinda. Não, eu posso ainda amar o mundo por um tempo, buscar um pouco, ganhar mais dinheiro, né? Não, irmãos, não tem tempo, não. Vamos ser diligentes nesse processo
da fé objetiva para a minha fé subjetiva por meio da palavra. E o mais importante é que, quanto mais, irmãos, esse processo vai me suprindo, eu vou ficando, irmão, não sei se você percebe, eu vou ficando cada vez mais obediente à verdade. Eu vou me alinhando ao ritmo de Deus. Vou estar totalmente debaixo do comando de Deus. Então, esse ritmo que Deus tem no universo, na sua velha criação, Deus vai restaurar por meio do ritmo da nova criação. E esse ritmo da nova criação, irmãos, é produzido através da palavra. A vida da igreja tem um ritmo. Graças a Deus tem um ritmo. Tudo que é vivo tem um ritmo, né? E Deus é que dita, Deus é que dá esse ritmo para nós, tá? Bom, agora vamos entrar no versículo 12. Versículo 12. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Porque eu disse tudo isso até agora, irmãos? Disse tudo isso agora para mostrar para vocês que o trabalho que Deus quer fazer em nós, esse trabalho vai ser concluído por meio, depende da nossa atitude com a palavra. Certo? Então, Pedro, ele sabe que é essencial, é crucial que a igreja continue recebendo essa palavra que vem de Deus, que traz elementos da fé para dentro da sua fé, para que a vontade de Deus seja feita. Mas não é qualquer palavra, é a palavra que vem de Deus. Tá? Então aqui ele fala, por esta razão sempre estarei pronto para trazer lembrado acerca dessas coisas. Quer dizer, quem é Pedro? Pedro era o apóstolo. Ele tinha a responsabilidade de trazer a palavra apostólica, a palavra profética, para o povo de Deus. Então ele faz questão, ele sabe que ele está quase partindo para o Senhor, ele faz questão de lembrar de novo aos ouvintes, aos seus receptores da carta, a importância dessa palavra. Tá? Então ele vai sempre lembrar, aqui fala, embora já estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Essa verdade já presente convosco. O que quer dizer isso? Essa palavra já presente convosco. Quer dizer, é a palavra presente que estou falando com vocês. Vocês entenderam? Então, é a palavra presente que eu estou falando com vocês. No tempo do irmão Dong, irmãos, nós fomos ajudados nisso. E o Senhor começou a falar conosco, é que nós não tínhamos atentado para a palavra profética, mas Ele já estava falando para nós, através do irmão Dong, sobre a presente verdade, sobre a palavra atual. Quem foi da época do irmão Dong lembra disso, não? Da presente verdade, da palavra atual, né? Então, essa presente verdade, irmãos, é a palavra que o apóstolo fala com a igreja. E essa palavra é importante. Se essa palavra, irmãos, vem de Deus, vai produzir o ritmo de Deus, vai produzir harmonia, vai produzir progresso, certo? Na obra de Deus. Então, irmãos, é importante nós termos sempre essa presente verdade conosco e ainda confirmados nela, confirmados nessa palavra presente, nessa verdade. E também considero justo, enquanto estou presente neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Quer dizer, enquanto eu estou neste tabernáculo, que é o corpo, enquanto eu estiver vivo, eu sempre vou incomodar vocês com essa palavra presente. Então, eu também digo a mesma coisa. Enquanto o Senhor me deixar
vivo, tiver um fôlego para respirar, irmãos, eu vou fazer o melhor possível de mim, está sempre fazer os irmãos lembrados da presente verdade, da palavra presente que sai da boca de Deus. É porque essa palavra, irmãos, é que produz a minha fé subjetiva. Essa palavra, irmãos, é que me faz colocar dentro de um contexto da regência dessa grande orquestra. Deus tem comando, Deus mantém ordem. Através de quê? Através dessa palavra. E essa palavra não é apenas uma palavra está aqui, né? Já tantos anos escrita, mas mesmo, irmão, graças a Deus nós temos isso, a Bíblia na nossa mão. Essa Bíblia na nossa mão, irmãos, constitui como os trilhos para nós andarmos, para não sairmos nem para a direita, nem para a esquerda. No entanto, a energia que nos dá, né, para cada momento, e a direção que o Senhor nos dá para cada momento da execução da sua vontade, vem pela palavra profética, vem da atual presente verdade, tá? Então, é nesse sentido. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque, irmãos, quando ele escreveu a 2 Pedro, Paulo já tinha sido martirizado, já morreu. Então, ele, atuante mesmo, era ele. Somente depois de quase 20 e tantos anos, a 30 anos, é que surge o ministério de João, ali em Éfeso. Então, a palavra que realmente alimenta a nossa fé subjetiva, que vem da fé, irmãos, é a palavra, que vem dos apóstolos. E no versículo 16, porque ele precisou falar de 16 até o final. E assim, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, que Pedro estava querendo mostrar para nós, irmãos? Pedro está querendo nos mostrar que não vá atrás de palavras de pessoas aventureiras. Vocês têm que conhecer, quem está falando a verdade com vocês. Então, nós não inventamos nada para falar para vocês, mas nós vimos com nossos próprios olhos, a glória, a glória de nosso Senhor Jesus. Vocês sabem que isso tudo, ele recebeu em Mateus 17, vocês sabem disso, Mateus 17, vamos dar uma olhadinha rápida, Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, em particular, a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei três tendas, uma será tua,
outra será para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Vocês entenderam? Então não é ouvir qualquer palavra. Não é qualquer palavra que vai trazer a fé objetiva para dentro da sua fé subjetiva. A palavra tem que vir do maestro. A palavra tem que vir do comandante. E quem comanda esse universo. Então Deus quer restaurar o comando por meio da sua palavra. Então você tem que saber de quem você está ouvindo. Então é isso que Pedro estava querendo dizer para vocês. E nós somos chamados, eu e Tiago e João, nós somos chamados em particular a um alto monte para ver essa glória. Tivemos esse privilégio de testemunhar, né, com os nossos olhos que nosso Senhor Jesus, Ele, né, mostrou para nós a sua glória. E Deus Pai, né, confirmou essa glória, lhe dando a honra, lhe dando a sua voz. Tá? Então, irmãos, tudo isso é para mostrar ao Senhor Jesus, para mostrar que quão sério é ser alguém que fala a presente verdade. Ele tem que ter respaldo de Deus, ele tem que ter todo um histórico para os irmãos que conhecem quem é, e ele não é um aventureiro. Não é um aventureiro, tá? Como, né? Ó Senhor Jesus, eu vou tentar. Então, a transfiguração do Senhor foi considerada por Pedro uma figura da sua segunda vinda, que será em glória e em poder. Por isso que ele escreveu assim, não é isso? Pois ele, né, ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória se alça lhe foi enviada a seguinte mensagem: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Tá? Então, Pedro, diante da majestade do Senhor, ele passou a falar palavras sem sentido. Senhor, eu vou construir 3 tendas, uma para ti, eu não esqueci de ti não, uma para ti, uma para Moisés, que eu sempre quis ver, ele apareceu, que coisa maravilhosa, olha Moisés aqui, né? E apareceu Elias também, e uma será para ti, Jesus, que eu te amo muito, mas também vou fazer uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Aí, quem veio interromper essa fala sem sentido, né? É a nuvem interrompeu essa fala sem sentido, e vem uma voz que diz: Este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Tá? Então, irmãos, o falar não tem que vir de outro. Tem um só maestro, tem uma só regência, um só, né, quem dita o ritmo, quem rege a orquestra. Por isso, irmãos, a palavra tem que vir de um só, que é a voz do Senhor. Tá? E, ó Senhor Jesus, então, assim como, irmão, essa glória, é o mesmo quando Deus, em Êxodo capítulo 40, a glória do Senhor encheu o tabernáculo, né? Glória, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor cobriu aquele lugar, irmão, indica, né, essa glória que veio da parte de Deus, confirmando que esse de fato é meu filho, né? Meu filho em quem me comprazo, a ele ouvi. Então Pedro testifica para os seus receptores da carta que ele, juntamente com Tiago e João, ele ouviu essa voz. Tá?
tá? E temos assim, versículo 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Aqui eu preciso explicar uma coisa. Temos assim, aqui, né, em grego tem uma conjunção e, que foi substituído por assim, tá? Então, a conjunção e, segundo, né, versículo 19, começa com a conjunção e. Eu vou, numa nota da versão Restauração, explica que o versículo 19 inicia com a conjunção e, que em grego é kai, que indica que além da verdade da transfiguração do Senhor, abordada nos versículos anteriores como inoculação contra as fábulas supersticiosas, a verdade da palavra profética é usada como uma confirmação mais segura. Você precisa de segurança para saber qual a palavra vem de Deus. Qual é a procedência de uma palavra que você está ouvindo? Você precisa estar seguro, não precisa? Se a gente gastar a vida inteira ouvindo uma palavra que não é de Deus, não vem de Deus, apesar de uma palavra bonita, ela não vai produzir a obra de Deus. Ela não vai produzir tudo isso que Pedro descreve nos versículos anteriores, né? E muito menos nos levar à plena filiação. Então, nós precisamos estar claros, ter segurança. Então, a partir daí para frente, ele vai falar sobre a palavra profética. Então, alguns estão me questionando, quando eu uso a palavra profética, eles dizem que essa palavra profética, ele está dizendo a respeito a essa experiência única que Pedro, Tiago e João tiveram, né? Então, eles estavam confirmando essa experiência que viram o Senhor no Monte da Transfiguração e como a palavra profética. Mas essa conjunção e é para mostrar, irmãos, que tudo o Senhor ele vai continuar conduzindo a sua igreja por meio da palavra profética. Não foi só essa experiência do Monte da Transfiguração. O Senhor continua conduzindo a sua igreja pela palavra profética. E Pedro acho que é o único lugar, deixa tão claro, que a palavra profética, irmãos, se você atendê-la, você vai ver uma luz. Porque nós vivemos, irmãos, na noite das trevas. Estamos aguardando o surgimento do dia. Por isso, irmão, nós recebemos uma indicação em 2020, com a palavra de Salmo 110, versículo 3, de que a aurora se iniciou. Porque nós estamos aguardando amanhã, estamos aguardando o dia acontecer. Então nós estamos no meio da escuridão da noite. E na escuridão da noite, irmãos, você precisa de qualquer pontinho de luz, você consegue e te dar uma direção, ou não? Irmãos, eu já vivi no sítio. Irmão Dom que teve granja. Irmãos, eu ia para a escola, às vezes chegava tarde e de noite em casa, e tinha uma estrada de terra que eu tinha que caminhar. O ônibus me deixava na estrada principal, eu tinha que caminhar quase 3 quilômetros. Irmãos, tinha noites que tinha lua, a luz da lua, tinha noites estreladas, mas tinha noites também totalmente escuras, que eu não via um palmo em frente do meu nariz. Então, você já andou num breu, não? Já? Uma vez também no meu prédio, apartamento, eu desci até a garagem e acabou a luz. A minha garagem é totalmente sem janelas, né? No subsolo. Vamos dizer, um breu total. Eu não consigo enxergar nem uma polegada diante do meu nariz.
e você fica totalmente perdido. Você julga, vou andar num caminho reto. Mas quando vem a luz, você vê que você não caminhou para cá, você foi para lá. Por quê? Porque você perde totalmente a noção de direção. Então, nós estamos no meio de uma noite escura. Você imagina se nós não tivermos uma luz? Se nós passarmos a ouvir uma palavra que não indica a direção certa. A outra palavra ali também não indica a luz certa. Mas nós ficaremos perdidos aqui, nós vamos ficar tropeçando a todo tempo. Mas, irmãos, graças a Deus, nós temos a palavra profética. Essa palavra profética é como uma candeia que brilha. Ainda bem, irmãos, que essa palavra é candeia que brilha numa noite escura, né? Que uma noite em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã, da alva, nasça em vosso coração. Então nós, graças a Deus, de um lado nós aguardamos a volta do Senhor. Ou eu quero fazer parte do filho varão, se ele retardar a sua vinda, eu partir para o Senhor, ou se eu ficar vivo na sua vinda, eu quero fazer parte dos 144 mil. Então, eu quero ficar aguardando a volta do Senhor, o amanhecer. Então, enquanto eu aguardo o amanhecer, eu preciso de direção. Eu preciso caminhar na direção certa, fazendo a vontade de Deus. E quem me dá a direção certa, quem me dá segurança, irmãos, é a palavra profética. E a palavra profética vai me levar em direção à vinda do Senhor. Qualquer outra palavra não me leva em direção à estrela da alva surgir em meu coração. Mas a palavra profética, não só hoje, na escuridão, me dá direção, vai me levar até que a estrela da alva nasça no meu coração, na vinda do Senhor. Por isso, irmão, que segurança isso nos traz, tá? Então, essa voz que é dito no versículo 18, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos. Então, eu vou fazer uma explicação aqui. Devemos entender que toda vez que Deus usa o seu profeta dizer algo para o seu povo, visa dar direção ou advertência naquele momento específico. Por isso, a palavra profética é comparada a uma candeia que brilha em lugar escuro para dar direção a fim de avançar na execução da vontade de Deus. Por isso, irmãos, para os receptores dessa carta, os quais não possuíam Novo Testamento, hoje não temos a Bíblia na mão, mas quem recebeu essa carta de Pedro, eles não tinham a Bíblia na mão, senão tinham as Escrituras do Antigo Testamento. Então agora eles precisam primeiro crer em tudo o que os profetas do Antigo Testamento falaram, tá? Isso, e também eles precisam da palavra que Pedro lhes dava como a palavra profética do momento para eles seguirem na direção certa. Por isso que Pedro afirma em seguida, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Irmãos, nenhuma Escritura, nenhum profeta pode dar a sua própria elucidação. Toda palavra dos profetas tem que vir da revelação de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 1, que palavra que Paulo falava? Gálatas 1. Paulo tinha liberdade de falar sua própria palavra? Ele diz no versículo, Gálatas 1, versículo 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
porque eu não o recebi, não o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. A palavra profética não vem de particular elucidação, mas vem da revelação de Jesus Cristo. Isso o mesmo afirma João afirma em Apocalipse 1, versículo 1, como diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. João não tem direito nem liberdade de falar sua própria palavra, mas ele recebeu a notificação e recebeu a revelação para falar aos seus servos. Portanto, irmãos, se um profeta de Deus, vamos conferir com Deuteronômio 18. Se um profeta de Deus falar a sua própria palavra, irmãos, ele será eliminado no Antigo Testamento. Ele não pode fazer isso, certo? Então, um profeta, versículo 18, capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti. Aqui ele está se referindo a Jesus, mas esse princípio vale para todos os outros profetas, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Quer dizer, um profeta não tem liberdade de falar, pela sua particular elucidação. Ele tem que falar aquilo que Deus colocar na sua boca, ele vai falar somente o que Deus ordenar, porque tem um só maestro, tem um só regente, tem um só quem comanda, e nós queremos estar debaixo desse comando, desse ritmo, para avançar. Agora, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar, falar em meu nome, disso lhe pedirei contas, que eu vou acertar as contas com todo aquele que rejeitar a palavra que esse meu profeta falar, certo? Mas se o profeta, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Isso é do rigor do Antigo Testamento. Portanto, irmãos, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, irmãos, nós recebemos, por exemplo, Salmo 110, versículo 3, já falei, irmãos, não é uma particular elucidação. O Senhor, em 2020, nos falou que a aurora havia chegado. E a confirmação da chegada da aurora, do início da aurora, irmãos, são as gotas de orvalho que cairiam do céu, e formando um exército de jovens santos, para que Deus tenha um exército, com auxílio desse exército santo, as igrejas, os irmãos responsáveis das igrejas, possam usar essa ferramenta para trazer o Senhor de volta. Irmão, e de fato isso se concretizou. Se uma palavra que vem do profeta, que falou em nome de Deus, não se concretizar, não suceder, não se realizar, essa palavra não vem de Deus. Mas se essa palavra vem de Deus, irmãos, vai suceder, vai se realizar. Então, graças a Deus, irmãos, nós temos tantos adolescentes sentados aqui no chão, aqui na parte da frente, eles não nos deixem mentir, eles são a prova, irmão, de que o Senhor falou conosco em Salmo 110, versículo 3, já em 2020, e hoje nós estamos vendo a realização,
a concretização do que o Senhor nos deu como a palavra profética. Por isso, irmãos, a palavra, né, profética não é dada pela vontade humana, e a segunda vinda de Cristo, só para finalizar, eu vou terminar já, eu vou terminar cedo porque alguns ainda têm que viajar, então vou só terminar com isso. A segunda vinda de Cristo será em dois aspectos. Por isso, às vezes, nós nos confundimos um pouco na leitura da Bíblia, porque nós confundimos um aspecto com o outro, tá? O primeiro aspecto da vinda de Cristo, irmãos, será um aspecto secreto. O Senhor virá sem que ninguém perceba, tá? Ele virá. Então, isso em Mateus 24, rapidamente, Mateus 24. Acho que essa parte secreta tem tudo a ver conosco, tá? É com você e comigo, tá? Porque quando chegar na parte pública, bom, já é tarde. Então, 24, versículo 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vamos vigiar. A vinda dele para nós, queremos ser vencedores, irmãos, vai ser secreta. Ninguém vai ver e de repente começa arrebatamento e você pode ser deixado. Né? Eu não quero ser deixado. Tá? Mas considerar isto se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos. Você está apercebido? Ou você está perdido aí nas coisas do mundo? Não, vamos viver vigilantes, apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E a vinda em público está em Mateus 24 também, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A vinda pública do Senhor será no mesmo instante. Mas você já percebeu, por que é que fala? Será como relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Sabe por quê? Quem sabe por quê que é como relâmpago que vem do Oriente e vai para o Ocidente? Hein? Não é só questão de rapidez. É que nós temos vários fusos horários em toda a Terra, não é isso? Vários fusos horários. Então, se a vinda do Senhor for que nem festejar novo ano, não é isso? O que aconteceu de um lado ainda não aconteceu no outro lado. Mas a vinda do Senhor tem que acontecer ao mesmo tempo para todo mundo. Vocês entenderam? Então, em todos os fusos horários, a vinda do Senhor vai vir ao mesmo tempo. Vocês já perceberam ou não? Tá? É por causa disso. É como um relâmpago. Todo mundo vai a vinda do Senhor no mesmo instante. Tá? Então, Mateus, 2 Tessalonicenses 2:8. Segundo Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa manifestação, irmãos, será o quê? Nessa manifestação será destruído o homem da iniquidade. Amém? Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Vamos fazer parte do Filho Varão. Vamos fazer parte dos 144 mil. E vamos ajudar esse maestro a colocar ordem nas coisas. Nós, pela palavra do Senhor, entramos na ordem. Amém. Jesus é o Senhor.
A maior qualidade para um servo de Deus é a perseverança. And the great quality of a servant of God is perseverance. Por isso, irmão, nós vamos continuar recebendo a palavra da vida. That's why, saints, we need to continue receiving the word of life. Essa palavra da vida traz a verdade. This word of life brings reality. A palavra da verdade nos transforma. The word of truth transforms us. A verdade nos santifica. The truth sanctifies us. A verdade, através da palavra, faz uma lavagem em nós. The truth through the word will wash us. A palavra traz a vida de Deus e a natureza de Deus para nós. The word brings the life and nature of God to us. A igreja em Filadélfia tem que seguir o Espírito. The church in Philadelphia must follow the Spirit. Por isso, irmãos, o Senhor nos chamou para sermos trabalhadores da última hora. That's why, saints, the Lord called us to be the workers of the last hour. Ele quer ter liberdade, He wants to have freedom fazer a sua obra. to do His work. E de fato Ele está fazendo. And indeed, He's doing it. Eu quero ser arrebatado. I want to be raptured. Quero ser o filho varão. I want to be part of the man child. Por isso, irmãos, vamos buscar com diligência cada vez maior. That's why, saints, let's seek with even more diligence. E que o prêmio para quem buscar será o reino.